Boa tarde, irmãos. Deus conosco. Meu nome é Giordano da Luz, eu sou da comunidade do Rincão, de Novo Hamburgo. Boa tarde, irmãos. Deus conosco. Eu me chamo Maína Moraes e sou da comunidade de São Leopoldo. Bem, agradecemos a Deus pela oportunidade que temos neste momento de podermos estar reunidos fisicamente, porque constantemente nós falamos de outras comunidades, falamos que temos outros grupos em tais cidades, em diversas localidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul, espalhadas pelo Brasil, mas hoje, irmãos, estamos vivendo um dia histórico e pela vontade de Deus estamos todos reunidos fisicamente, reunidos no mesmo local, que nos permite podermos nos abraçar, podermos dar o aperto de mão, podermos fazer a afirmação que é tão comum no sentido de todos compartilharmos, que é o Deus conosco. Alguns recados importantes, então, para o bom andamento do nosso evento. Importante que todos lembrem de colocar os celulares no modo silencioso ou desliguem os aparelhos. Ali atrás, então, ficam os banheiros, os irmãos à esquerda de vocês, à minha direita. E aqui, à minha esquerda e à direita de vocês, a saída de emergência. Esperamos não precisar dela, claro. Bem, irmãos, para que nós possamos dar início a esse nosso evento, a essa nossa confraternização, pela vontade de Deus, nós convidamos a todos que se coloquem de pé para que nós possamos fazer a abertura deste evento. Senhor Jesus Cristo e Pai Santo, graças te damos pela oportunidade que nos deu neste dia de nos reunirmos fisicamente. Graças te damos, primeiramente, por termos estes irmãos espalhados por diversos locais, mas principalmente por hoje termos neste dia histórico a oportunidade de conhecermos aqueles que ainda não conhecemos, de rever aqueles que não vemos há muito tempo, mas principalmente, Senhor, de comungarmos da mesma fé, de em um momento único termos reunidos diversos representantes da comunidade cristã primitiva que está restaurada na terra nos dias atuais. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, e pela sua santa vontade onipotente, declaramos aberto o evento de comemoração dos 80 anos da comunidade cristã primitiva restaurada nos dias atuais. Amém. Amém. Todos podem sentar-se. Hoje, graças a Deus, temos a oportunidade de estarmos reunidos em comemoração aos 80 anos de trabalho da comunidade cristã primitiva nos nossos dias. Nesse momento, é importante lembrarmos do porquê de sermos denominados cristãos primitivos. Como a humanidade toda sabe, há 2000 anos atrás, veio à Terra o que foi chamado pelo professor Ugarte de o maior dos enviados divinos, nosso Senhor Jesus Cristo. Com a sua palavra e com o seu exemplo, Jesus Cristo ensinou fundamentos da doutrina da obediência a Deus. Ele trouxe para nós a mensagem que transforma todas as almas. Ele nos trouxe a lei do amor. Essa lei é aquela na qual nós não vemos a ação no homem e podemos amar realmente a divindade que se expressa em cada ser. Porém, como também sabemos, foram poucos os que tiveram um olhar mais profundo sobre os ensinamentos espirituais trazidos por ele. A humanidade, de um modo geral, não compreendeu a mensagem que foi trazida. E pela dureza dos corações, essa mesma mensagem foi recolhida aos céus, e assim esteve por 17 séculos, como nós sabemos já, até que as profecias da restauração da doutrina do Cristo se cumprissem. E hoje é isso o que nos permite estarmos reunidos aqui neste dia, pois pela graça divina a doutrina do Cristo foi restaurada. Nosso irmão e instrutor Júlio Ugarte, nascido em Lima, no Peru, em 23 de julho de 1890, desde jovem já se interessava pelos estudos do cristianismo. Porém, ao comparar as religiões existentes, percebia que os rituais externos estavam em completo desacordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou. Desiludido, então, de todas as crenças religiosas, o professor, novo ainda, apenas com 15 anos, passa então a estudar a Bíblia por si mesmo, rogando a Deus que lhe desse a compreensão necessária. E ele perguntava-se qual era o mistério. Essa é uma pergunta conhecida de todos nós. Quando nós ouvimos a história do professor, frequentemente essa pergunta nos é relatada.
Qual era o mistério que proporcionava aos cristãos primitivos irem para as arenas serem mortos com fé inabalável? E principalmente, qual era o mistério que possibilitava o desenvolvimento do Cristo interior? Então, recebeu no seu aniversário de 21 anos, em um quarto de hotel, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe tirou os véus acerca de algo que é fundamental para a prática da obediência a Deus. Através dessa manifestação, Júlio Gart Ugarte recebeu a revelação de que o homem não é livre. E isso, irmãos, mudou a vida de Júlio. Porque ele disse que a partir daquela manifestação, a partir daquele momento, Júlio morreu. O que nasceu ali foi a consciência crística, a mesma que habitou em Jesus. Após receber a manifestação, foi necessário muito trabalho e estudo para que Júlio Ugarte, chamado de professor por ser essa sua profissão, estivesse preparado para levar a mensagem adiante. E dentre tantos caminhos que trilhou no Brasil, onde ele viveu em 1936, que encontrou um ambiente propício para a fundação da Sociedade de Filosofia Transcendental, que serviria de base para a reedificação da Igreja Cristã Prístina Pureza. E foi então, a partir de 17 de agosto de 1937, que todos sabemos é a fundação da Sociedade de Filosofia Transcendental, que a história de Júlio Gart se confunde com a história da Igreja. E pela vontade de Deus, hoje aqui teremos a graça de juntos podermos relembrar alguns dos principais ensinamentos deixados a nós pelo restaurador da doutrina do Cristo. Ugarte nos adverte sobre a importância de entender sobre a doutrina antes de praticá-la. No livro Vontade e Inteligência, ele nos diz: mas antes de praticar a grande doutrina, devemos inicialmente conhecer as bases sobre as quais se sustenta, já que não devemos entregar-nos a nenhuma prática espiritual sem conhecer os seus fundamentos, sem pensar, sem meditar naquilo que vamos fazer. Os irmãos que aqui hoje farão uso da palavra, pela vontade de Deus, nos trarão mensagens que demonstram quais são esses fundamentos que a irmã citou. Porque é necessário que nós estejamos atentos ao que será dito e tenhamos sempre em mente aquilo que foi falado pelo professor, quando ele nos diz: nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou da ignorância, não disse: a religião vos salvará, mas sim as palavras de sabedoria que devem estar fixadas na nossa mente, que dizem: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmãos, para que nós possamos dar início a este trabalho, a este evento, a este compartilhar dos fundamentos da doutrina, nós chamamos até à frente o primeiro orador da tarde. Convidamos o irmão Fernando Nunes, que virá representando a comunidade de Porto Alegre, para que faça uso da palavra. Todos estão ouvindo bem? Deus conosco, irmãos. Como vinham dizendo os irmãos que me antecederam, é um motivo sim de darmos graças a Deus, esta oportunidade única que o Pai está nos dando nessa tarde, de podermos juntos compartilhar um pouco acerca dessa doutrina maravilhosa, a doutrina do Cristo. Vamos falar um pouco então sobre esses fundamentos da doutrina. Amados irmãos em Cristo, minhas senhoras, meus senhores e autoridades aqui reunidos nessa celebre assembleia, damos então graças a Deus, porque foi da sua vontade nos haver aqui reunidos hoje, em comemoração aos 80 anos do renascimento do cristianismo primitivo, verdadeiro na terra. Que Deus esteja conosco. Quando falamos em cristianismo, não falamos de outro que não seja o verdadeiro, aquele que foi ensinado e exemplificado no mundo pela primeira vez pelo maior e mais poderoso mestre que já viveu entre nós, nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo
imagina que o cristianismo é uma religião, mas na verdade ele é uma ciência, a ciência das ciências, aquela que nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse foi o legado deixado pelo maior instrutor no início da nossa era, o maior dos enviados divinos. Como nos diz o professor Ugarte, o restaurador do cristianismo primitivo, no início do 2º capítulo da obra As Duas Grandes Leis Espirituais: seguindo quaisquer religiões ou seitas, não se chega a Deus, porque contradiz o plano espiritual de enviar ao mundo instrutores que, com sua sabedoria, ensinem a sua doutrina em diferentes povos e em diversas épocas, adaptando-a à evolução espiritual da humanidade. Sendo o último, diz ele, e portanto mais poderoso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, termina com ele a cadeia dos grandes enviados divinos, conforme anunciou, dizendo que voltaria em espírito no fim do mundo, manifestamente a todos os homens no dia do juízo final. Desta profecia, continua o professor Ugarte, depreende-se que os futuros instrutores só poderiam ensinar cingindo-se unicamente à sua doutrina. Fato que acontece na atualidade. A doutrina restaurada em nossos dias, conforme as profecias, pelo professor Ugarte, é o cristianismo primitivo e verdadeiro. É a doutrina do amor. E fundamenta-se em 2 princípios eternos e imutáveis, que são a obediência a Deus e a negação da nossa ilusória vontade humana. Será que isso foi criação do professor Ugarte? A obediência e a negação? Será que isso está escrito no Evangelho sobre a obediência e a negação? Vejamos o que nos diz o Evangelho. O primeiro princípio, o princípio da obediência a Deus, que está resumido na passagem contida no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 21. Desculpa. Nos diz o Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Guardar os mandamentos do Senhor significa observar, cumprir, obedecer. Obedecer às ordenações de nosso Pai Celestial. Não sejamos ingênuos, pensando que guardar a lei significa botar a Bíblia no bolso ou numa gaveta. Guardar, repito, significa obedecer, cumprir, observar. Então, com base nessa passagem, nós podemos afirmar, como nos diz o professor Ugarte, que aquele que obedece ao Senhor é aquele que ama ao Senhor. Porque
Amar é obedecer. Por isso nós dizemos com toda a convicção que a doutrina da obediência a Deus é a doutrina do amor. E o segundo princípio? O princípio da negação. A negação da ilusória vontade humana. Este pode ser resumido da passagem que está em São Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir ao Senhor significa seguir os seus passos, imitar a sua vida espiritual. E para isso, além de obedecer à vontade de Deus, como vimos anteriormente, é necessário que neguemos a nossa vontade pessoal, material e ilusória. Mas por que devemos seguir os passos de Cristo Jesus? Porque se queremos alcançar as promessas do Evangelho e nos unificarmos a Deus, temos que seguir ao nosso único modelo de salvação. Assim ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida verdadeira. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E seguir a Cristo significa imitar as suas práticas internas e espirituais da obediência e da negação. No artigo doutrinário Nascimento de Jesus Cristo, publicado no jornal Correio do Povo, de 25 de dezembro de 1948, professor Ugarte, ou melhor, Cristo nele, escreve: os princípios fundamentais da ciência de Deus são a obediência e a negação. Sem estes dois princípios, não pode existir cristianismo primitivo. No mesmo artigo, mais adiante, ele nos fala: para sermos verdadeiros cristãos, temos que imitar as práticas espirituais da obediência e da negação, efetuadas por nosso Senhor Jesus Cristo, e expostas perante a consideração universal, apresentando-se como modelo vivo para alcançar a unificação com o Espírito de Deus. Se desejamos sinceramente alcançar a salvação, o caminho é este: obedecer a Deus dentro dos mandamentos e estatutos e negar a nossa ilusória vontade humana. Pela obediência a Deus praticada no nosso dia a dia, ocorre a transformação no nosso interno. A nossa vontade humana se transforma em vontade divina e passa a negar a nossa vontade pessoal. Ou seja, pelo desenvolvimento gradativo do Cristo interior, passamos a negar a nossa vontade humana. Queremos saber se isso é verdade? Façamos a experiência no nosso dia a dia, pois o cristianismo, irmãos, é uma ciência experimental, comprovável individualmente no nosso dia a dia. Se ficamos curiosos, se queremos saber se a obediência e a negação são mesmo os princípios fundamentais do cristianismo primitivo, façamos a vontade de Deus, dentro dos mandamentos e estatutos do Senhor, e assim, certamente, chegaremos à comprovação, pois o Senhor Jesus Cristo nos diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Façamos como nos orienta o Senhor, e a verdade se comprovará a seu tempo a cada um de nós.
tenhamos nossos olhos postos na meta final, a unificação com Deus. E nos dediquemos diariamente na prática perseverante da doutrina da obediência à vontade de Deus. Aproveitemos tudo aquilo que o Senhor nos reservou, desde antes da fundação do mundo, para esta tarde. E pela vontade de Deus, eu rogo a nosso Pai comum, Cristo Jesus, que por sua santa vontade, sejamos todos comprovados pela obediência e pela negação de Cristo. Que a luz fulgurante da verdade ilumine o nosso entendimento. Que Deus esteja com todos nós. Amém. Pela vontade de Deus, eu passo a palavra à irmã Maíra. Chamamos agora, pela vontade de Deus, o coral da Sociedade de Filosofia Transcendental da Comunidade de Novo Hamburgo. Senhor.
Graças a Deus. Então, irmãos, pela oração cantada que aqui vivenciamos, não é? Acreditamos fortemente que os hinos são uma forma de nos comunicarmos, são uma forma de agradecermos, de rogarmos, enfim, de fazermos orações. Esse é o coral da comunidade de Novo Hamburgo, bairro Rincão. Para darmos continuidade aos assuntos tratados nesta noite e sobre os fundamentos que falamos anteriormente da doutrina do Cristo, convidamos até o palco o irmão Dalvani Azevedo, representando a comunidade de São Leopoldo. Irmãos em Cristo, autoridades presentes, senhoras e senhores, Deus conosco. 80 anos de existência da comunidade cristã primitiva. Pela graça de Deus, comemoramos hoje a restauração do cristianismo primitivo na sua prístina pureza. As falas dos irmãos que me antecederam já vinham falando da obra que Deus realizou na pessoa do professor Júlio Gart e o Gart. Em escritos deixados pelo próprio professor, inclusive em artigos publicados no jornal Correio do Povo, a partir do ano 1941, ele sintetizou a doutrina da obediência a Deus dessa forma: a finalidade principal da sociedade que orienta é a organização da Igreja Cristã Primitiva, tendo como fundamento o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que ensina a doutrina da obediência à vontade divina, bem como seus estatutos. Em nossa comunidade, admitimos a manifestação espiritual de Jesus Cristo, conforme a referência que nosso irmão Fernando anunciou aos irmãos e que está escrita no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 21. É a promessa iminente de que todo o ser, com sinceridade no seu coração, que principia a prática da obediência, esta mesma obediência se comprova, sem distinção e sem acepção. A doutrina da obediência é essencialmente uma prática interna. E espiritual, onde os seus adeptos fazem não a sua vontade pessoal, mas a vontade divina. Obedecendo o conceito evangélico, procuramos não fazer a vontade dos pensamentos e nem os desejos da carne, porque os anulamos na sua origem. Tudo fazemos simplesmente pela vontade de Deus. Em nossos encontros, nas reuniões doutrinárias, somente oramos o Pai Nosso, única oração ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, e o único Espírito
a quem devemos invocar. Porque quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 20. Com base nessas orientações, procuramos desenvolver no interno, em cada um de nós, o Cristo interior. Lembrando que quando falamos do Cristo, falamos da essência, sem jamais confundir com a figura de Jesus, que foi o vaso, um instrumento usado por Deus para trazer a salvação para a humanidade, e que primeiramente nele, em Jesus, morou o Cristo. O desenvolver dessa energia, desse estado de espírito em cada um, vai acontecendo à medida que vamos pondo em prática a obediência a Deus, chegando inclusive a despertar o poder de ver e ouvir espiritualmente, como nos primitivos tempos do cristianismo, quando todos os cristãos, segundo diz o Evangelho, eram videntes e auditivos. Irmãos, senhoras e senhores que nos visitam, a doutrina da obediência a Deus é baseada nos 2 princípios fundamentais da qual nosso irmão Fernando relatou aos irmãos: obediência e negação. Obediência a Deus, dentro dos seus santos mandamentos e estatutos, é negação da vontade ilusória do homem, da pessoa física, do eu, do ego. A prática da doutrina nas nossas vidas abre a mente crítica e nos faz compreender de maneira muito clara que o universo criado por Deus, ele é perfeito. A razão humana está sempre querendo modificar ou consertar algo ou alguma situação, porque ela não consegue ver além dos seus olhos humanos o façam ver. Deus é perfeito e justo. Logo, para compreender seus desígnios, temos que nos elevar espiritualmente, pedindo a Ele o discernimento, pois não devemos julgar as coisas pela aparência, mas estudar o foco, a raiz de todas as coisas. Ao longo da história, o Criador, através da ciência e da tecnologia, tem criado meios e instrumentos para o benefício da humanidade. Mas o ser humano, apesar de não ser livre, através da sua rebeldia humana, sempre encontra uma maneira de desviar os benefícios para a satisfação própria ou para fazer o mal. Foi assim com a invenção do avião, do automóvel, dos meios de comunicação, entre outros. Quanto Deus provê a inteligência e a sabedoria para os homens, ou libertar, ou curar, ou fazer elevar a sociedade, a comunidade, a rebeldia e a dureza do coração do ser humano normalmente desvia para outros fins, que não é o fim do bem e do amor ao qual Deus o quer. Deus é amor, e importa que aprendamos a amar uns aos outros ao cumprimento do segundo e grande mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Falar de amor ao próximo parecerá uma utopia na vida moderna de hoje, mas as Escrituras por diversas vezes nos mostram que por amor de nós, Deus nos enviou o seu Filho unigênito a esse plano físico para redimir
e salvar toda a humanidade. E também a nós, que fizemos parte dessa grande criação. Pois a seu tempo, todos se salvarão. Mas de que salvação estamos falando? Daquela salvação após morte? Daquela cadeirinha comprada e reservada no céu? Não. Não falamos de uma salvação virtual ou fictícia, mas falamos da libertação de atos e sentimentos nefastos e mesquinhos, que são os causadores das guerras e contendas em todas as esferas, quer no âmbito familiar, no bairro, no município, no estado, no Brasil ou no universo. Existe no coração ou na mente de cada ser humano essa luta constante entre fazer o bem e o mal. E na maioria das vezes é mais fácil aceitar a sugestão do comodismo, da maldade, que é da própria natureza do homem, e cruzar seus braços. O amor de Deus vai além das conjecturas humanas. Ele não leva em conta a maldade do ser, mas sim o descaso e a blasfêmia sob a lei do Espírito, sob a lei perfeita. O homem material não consegue ser feliz plenamente. A insatisfação e a ganância da natureza humana não tem limites. O ser espiritual, o indivíduo que consegue transcender essa natureza humana, alcança ter essa felicidade plena, inclusive nas mínimas coisas. Ele consegue ver o plano de Deus em tempo real,